Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e na aula de hoje nós vamos falar sobre contra-argumentação, tá certo? Então, vamos recapitular aqui um pouco sobre argumentos de autoridade, assunto da aula passada, tá certo? Vamos começar pela argumentação. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou comportamento alterado, tá certo? Então a argumentação é basicamente isso aí. Um argumento de autoridade é aquele em que citamos um especialista para justificar nossa conclusão, tá certo? Vamos lá buscar um especialista no assunto que eu estou falando para justificar a minha ideia ali dentro daquele texto, a minha conclusão. Autoridade não é alguém que tem poder de mandar, mas alguém que conhece bastante de um assunto, tá certo? Por isso, argumentos de autoridade são autoridades em determinado assunto. Em primeiro lugar, para avaliar um argumento de autoridade, é fundamental saber se a suposta autoridade é de fato um especialista ou tem condições de estar bem informada sobre o que diz, tá certo? Então, eu tenho que saber se aquela pessoa que eu me referencio ali, ela tem autoridade sobre aquele assunto ou não, tá certo? Ou pelo menos ela precisa ter condições de estar bem informada sobre esse assunto que eu estou tratando no meu texto, tá? Para que eu possa utilizar ali ela como referência. E em segundo lugar, a usar ou acreditar em um argumento de autoridade, é importante verificar se a maioria dos especialistas na área não discorda sobre o assunto. Então, geralmente, nós temos ali um assunto que causa muitas discordâncias. E aí, a gente pega ali o que a maioria falou sobre aquele assunto, né? Trouxe ali de igual sobre aquele assunto, e aquela ideia ali foi a mais defendida, a mais aceitável. Então, nós vamos utilizar essa ideia também, tá certo? Para que a gente não falhe no momento de argumentar, tá? Mas, assim, não significa que eu tenha que ser a favor também, né? Por isso é argumento. A argumentação é eu vou utilizar os meus recursos para defender a minha ideia. E aí, se algum autor, alguma autoridade nesse assunto também está de acordo ali com a minha ideia, eu utilizo ele, tá? Mas tem que ser alguém especialista na área, tá certo? Então vamos lá. E a contra-argumentação, né? O que seria? Contra-argumentação ela é uma parte fundamental na produção de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, textos de opinião ali, né? Ao contrário da argumentação utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação ela apresenta o quê? Ideias opostas à argumentação. Então aqui eu trago uma ideia dentro do meu texto, um argumento, e de repente eu contra-argumento aquela ideia, tá? Mas aí eu tenho que ter um sentido para isso, né? Para defender o meu ponto de vista, tá? Para defender a minha ideia dentro do texto, e não ficar jogando argumento e depois um argumento contrário. Não é isso. Eu trago um argumento contrário, porém, para defender o que eu estou falando. Por exemplo, aqui nós temos uma estrutura textual, né? Para compreender melhor esse conceito, vale apresentar a estrutura básica dos textos. Vamos ver. Nós temos a introdução, né? Que a tese deve-se delimitar o tema. Aqui na introdução eu vou delimitar o meu tema, né? Trazer ele ali para dentro do meu texto, já na introdução. O desenvolvimento, que é a antítese, é a argumentação através de concessões e possibilidades seguida dos argumentos e resultados opostos. Então aqui eu vou trazer, né, a argumentação, tá? E através de concessões e possibilidades seguida de dos argumentos e resultados opostos. Então aqui é onde eu vou colocar uma ideia que foi tratada sobre o assunto e uma outra ideia contra-argumentando aquela, tá? E na conclusão, que é a síntese ou a nova tese, ela vai resgatar ali o ponto de vista, complementando as ideias, dando um complemento ali para o que eu quero realmente defender. Então, a tese é o quê, né? É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação, tá certo? E os argumentos é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta:
porquê em relação à tese defendida. Então, eu tenho uma tese ali, né, uma ideia para defender e eu utilizo. Por que estou defendendo essa ideia? Uso os argumentos, tá certo? Por que eu vou defender isso aqui? Coloco meus argumentos lá, tá bom? Diante dessa estrutura, podemos afirmar que a contra-argumentação é explorada sobretudo aonde? No desenvolvimento do texto, também chamado de antítese ou antitese, tá? Porque ali eu vou apresentar a minha tese lá na introdução, né? E algumas ideias contrárias àquela tese, por isso antitese, tá bom? Para tanto, vale lembrar que a tese apresentada na introdução do texto refere-se ao assunto que será explorado e a antitese, né, por sua vez, vem apresentar o quê? Os argumentos a favor e contra aquela ideia inicial, tá? Dessa forma, ao apresentar os argumentos a favor, bem como os contrários, o escritor do texto ele apresenta um debate, oferecendo maior propriedade ao texto e garantindo sua persuasão com os leitores. Então vai ser uma forma de debate ali dentro daquele texto, tá certo? Vamos debater ali. Apresento uma ideia, outra ideia contrária e por fim termino com o que eu quero defender, né? A partir das ideias contrárias, que são o contra-argumento, o escritor ele tece sua proposta, que será concluída onde? Lá no final do texto, apresentando geralmente uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. A partir daquelas que ele introduziu ali, argumentou no desenvolvimento, lá na conclusão ele vai construir a sua nova, né? Dizendo se ele está a favor, se ele está contra, ou deixando para quem for ler dizer, né? Se é ou se não é, tá certo? O argumento e o contra-argumento. O argumento ele deve ser baseado em temas que o leitor possa contrapor ou contra-argumentar, tá certo? Não tem como argumentar um tema fatual, fatos, não tem como argumentar ali contra fatos, né? Tem uma expressão que diz, contra fatos não há argumentos. Por quê? Vamos ver aqui. Exemplo disso é afirmar que Brasília fica no Distrito Federal, pois não é um argumento, é um fato e não se pode contra-argumentar, ao menos no ponto de vista geográfico. Aí, Brasília fica no Distrito Federal. Tem como eu argumentar isso aí ou contra-argumentar isso aí, esse fato? Não tem. A não ser que eu vá lá no ponto de vista geográfico, vá ver no mapa, né, realmente se fica, se não fica. E aí eu construo ali a minha ideia acima disso. Mas nós sabemos que fica lá. Então é um fato. Contra fatos não há o quê? Um argumento, né? Para argumentar, o que é preciso? É preciso credibilidade, que é obtida através de evidências. Não deve-se desenvolver novos argumentos sem evidenciar o utilizado anteriormente. Essas provas podem ser demonstradas através de fatos, estatísticas e exemplos comparados por literatura especializada, tá certo? Então, eu vou trazer ali a minha ideia e eu preciso de uma credibilidade nisso aí, preciso ser verdade, né? Ter uma forma para que eu consiga convencer. Então, eu vou evidenciar. Vou pegar ali especialistas, ideias especializadas, literaturas especializadas naquele assunto e vou desenvolver no meu texto. É preciso, então, atentar também para quê? As falhas argumentativas, pois os argumentos não se sustentam se forem fundamentados em estereótipos, crendices, clichês, generalizações, opiniões subjetivas, entre outros. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, algo clichê, como, por exemplo, eu utilizei, contra fatos não há argumento, eu termino meu texto assim. Não posso, né? Eu preciso, de fato, mostrar por que contra fatos não existe argumentos. Então, eu vou debater aquilo ali, buscar especialistas que falem sobre isso e defender essa ideia, tá? Tá certo? Não buscar ali opiniões subjetivas, pessoas que não tenham propriedade sobre isso, tá? Existem maneiras que podem ser utilizadas na argumentação e na contra-argumentação nas produções de textos, né? Atenção aqui, né? Deve-se utilizar apenas um argumento por parágrafo, o que não exclui de forma alguma a contra-argumentação. Aliás, um bom parágrafo de desenvolvimento deve sim conter o contra-argumento, de preferência apresentado de maneira mais fraca. Isso pode ser feito usando
o embora e a sua família, tá? Então, apresento um argumento ali, né, dentro do parágrafo, e naquele mesmo parágrafo, de uma forma mais simples, eu contra-argumento, utilizando o embora ou utilizando ali aquela família, né? Porque dentro dos textos nós vamos utilizar palavras, e são as palavras que vão demarcar o que é um argumento, o que é um contra-argumento, tá certo? E uma palavra aí que marca um contra-argumento é o embora, tá? Nós temos aqui outras também, ó. Algumas expressões podem ser empregadas nesse parágrafo de contra-argumentação, tais como mesmo que, apesar de, ao contrário do que se pode pensar, etc. Nesse parágrafo, o escritor deve pensar nas possibilidades do leitor derrubar sua tese, ou seja, pensar o contrário daquilo proposto no texto. Então, ele está construindo ali uma ideia, apresentou um argumento e aí quis contra-argumentar e utilizou o apesar de, né, essa expressão que eu estou utilizando, aí apresenta alguma coisa e conclua aquele meu argumento ali inicial, tá? Então, essas são algumas expressões que nós podemos observar nos textos que nos diz ali que tem um quê? Um argumento, depois temos um contra-argumento, tá bom? Aqui nós temos uma tabela, né, retirada do guia do participante lá do Enem, que são os critérios e pontuações exigidos na competência 2, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Então, para construir bem, para compreender bem a proposta, eu tenho que desenvolver aí esses tópicos, né? Para eu ganhar nota máxima, eu preciso o quê? Desenvolver o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo, apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, para que eu ganhe nota alta nessa competência aí, eu desenvolvo o tema, uso ali a minha argumentação, tá, dentro daquele tema, os contra-argumentos, e eu também preciso conhecer bem a estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Vamos para o nosso exercitando. Então, um argumento cínico. Certamente nunca terá faltado aos sonegadores de todos os tempos e lugares o confortável pretexto de que o seu dinheiro não deve ir parar nas mãos de administradores incompetentes e desonestos. Como pretexto, a invocação é insuperável e tem mesmo a cor e os traços dos mais acendrado civismo. Como argumento, no entanto, é cínica e improcedente. Cínica porque a sonegação que nesse caso se pratica não é compensada por qualquer sacrifício ou contribuição que atenda à necessidade de recursos iminente a todos os erários, sejam eles bem ou mal administrados. Ora, sem recursos obtidos da comunidade, não há policiamento, não há transporte, não há escolas ou hospitais. Vamos parar aqui, tá? Então, o conectivo, no entanto, no terceiro período do texto, tem a função de quê? E aí, vamos ver? Tem a função de introduzir uma argumentação contrária, dizendo que a justificativa é cínica e improcedente, tá certo? Então, dentro dos recursos que nós observamos, o no entanto ali faz parte desse recurso para introduzir uma contra-argumentação. Então, não deixem de acessar a plataforma Eduque para ver essa e outras aulas, tá certo? Até mais!